No portal HSM, a presença de Rui Shiozawa, CEO Brasil do Great Place to Work, e o nosso assunto é a divulgação do ranking 2011 do Great Place to Work. Rui, muito obrigada por participar da entrevista. Obrigado pelo convite. Quais são os destaques desta edição? Olha, estou até aqui com a edição que inclusive ficou muito bonita, Patrícia, dessa nova edição das melhores empresas para trabalhar na América Latina. Esse ano a gente teve uma novidade interessante. As 100 melhores empresas elas foram separadas em dois rankings. As 50 melhores multinacionais para trabalhar na América Latina e as 50 melhores empresas locais, nacionais. Bom, como é a 8ª vez que esse ranking é feito, então tem alguns destaques muito interessantes. Primeiro, as empresas que estão invictas, que estão há 8 anos figurando nesse ranking América Latina. Então são empresas que ao longo do tempo conseguem manter uma consistência muito grande da sua preocupação com o ambiente de trabalho e com as pessoas. Eu vou até citar as empresas porque acho que elas merecem com certeza nosso reconhecimento. A Promon é uma delas, a FedEx, Magazine Luiza e Pormad, empresas que estão há 8 anos no ranking. No ranking deste ano, 2011, entre as multinacionais, eu queria destacar a Kimberly-Clark, que foi a grande campeã entre todas as empresas que participaram. O destaque que em 2011 nós estamos avaliando mais de 6 mil empresas, que correspondem a um contingente de cerca de 10 milhões de funcionários no mundo todo. E para a América Latina, o corte América Latina, a Kimberly foi a grande campeã, Kimberly-Clark. Então também presentes com destaque empresas que têm atuação no Brasil, Google, a Caterpillar e a Accor. Entre as empresas locais, que têm atuação aqui no Brasil, que também tiveram destaque muito grande, o Laboratório Sabin, lá de Brasília, região centro-oeste, a Quentec, que está sediada no Rio, Magazine Luiza novamente, interior de São Paulo, Franca, Fundação Fiat e Zanzini. Rui, é verdade que neste ranking de 2011 as mulheres tiveram um destaque especial? Olha, é interessante estar perguntando isso, Patrícia, porque fazendo análise dos dados desse ano, pegando, por exemplo, esse corte das 50 multinacionais, das empresas brasileiras que eu citei, dessas 5 que eu citei, 3 entre as 5 primeiras brasileiras são presididas por mulheres. Então essa é uma característica muito interessante, uma tendência que a gente está enxergando desde que a gente começou a fazer a pesquisa no Brasil em 97, onde a presença da mulher dentro das empresas está aumentando, está cada vez mais próxima da divisão da população, que é praticamente meio a meio. As mulheres estão cada vez mais presentes no mercado de trabalho, mas o mais importante é que elas estão cada vez mais ocupando posições de liderança. Ainda é um pouco menos, então tem mais ou menos 45% de mulheres nas empresas, e em posições de liderança elas ocupam 36% dos cargos. Mas significa um crescimento de mais de 3 vezes em relação à primeira pesquisa em 97. Então acho que há um crescimento, uma participação expressiva, mostrando que as organizações estão cada vez mais buscando utilizar esse perfil feminino para reforçar suas práticas de gestão de um modo geral, em particular a gestão de pessoas. A característica da mulher é muito positiva para delegar responsabilidades, essa atenção com as pessoas. E acabou confluindo em 3 presidentes, mulheres, entre as 5 primeiras brasileiras classificadas. É sempre bom relembrar também quais são as características principais que hoje em dia tornam uma empresa um Great Place to Work. Ok. Bom, esse trabalho começou mais ou menos na década de 80 com um jornalista, por isso que eu acho interessante a origem do Great Place to Work, que saiu a campo tentando entender... Era uma pesquisa, né? Isso, ele foi feito uma encomenda, vamos dizer assim, para um jornalista americano chamado Robert Levering, para ele falar sobre as empresas nos Estados Unidos e o ambiente de trabalho. Ele achava, inclusive, que ele não iria encontrar bons ambientes de trabalho, mas ele teve gratas surpresas de perceber, de entrevistar milhares de funcionários e alguns deles adoravam as empresas onde trabalhavam, tinha uma verdadeira paixão. Então aquilo despertou nele uma atenção muito grande. Bom, mas o que está por trás dessas organizações? Então o que ele descobriu numa abordagem prática, ele não montou uma tese, ele foi perguntar para as pessoas e tentar entender por que elas gostavam de trabalhar nessas empresas. Então ele descobriu que um bom ambiente de trabalho depende basicamente de 3 coisas.
Primeiro, as pessoas têm orgulho do que elas fazem, orgulho do trabalho delas e do trabalho que a empresa onde elas atuam gera para a economia e para a sociedade. Segundo, elas gostam das pessoas com quem elas trabalham. É o espírito de equipe, o espírito de camaradagem, onde as pessoas se apoiam. Um colega que está do seu lado, ele não é o seu competidor, ele é alguém que vai apoiar o seu trabalho e vice-versa. E a terceira característica, que tem um peso maior nessa percepção das pessoas sobre o ambiente de trabalho, é a relação entre os funcionários e os seus líderes. É a relação entre os funcionários e a liderança da organização. Ou seja, essas pessoas confiam nas pessoas para quem trabalham. Essa terceira componente, a relação com a liderança, é a mais difícil de ser trabalhada, é a mais desafiadora. Por isso que essas empresas, né, que têm uma consistência nesse trabalho, que estão há muitos anos nos nossos rankings sendo premiados, são aquelas empresas que têm uma preocupação maior em preparar os seus gestores, os gestores atuais e aqueles que estão vindo, né, aqueles que estão sendo preparados para ocupar posições de gestão, preparar não só para eles cuidarem das suas responsabilidades técnicas, porque isso eles vão fazer naturalmente, mas para passar a ter uma nova atribuição que eles não tinham antes, quando eles não eram gestores, que é cuidar de pessoas. Então, talvez o grande segredo das melhores empresas para trabalhar é uma excelente preparação dos seus gestores. Rui, retomando um pouquinho o objetivo maior do Great Place to Work, que está até impresso aqui no cartão do Great Place to Work, construir uma sociedade melhor, ajudando empresas a transformar o ambiente de trabalho. Você acredita que é realmente possível se criar uma sociedade melhor e mais justa partindo de um melhor ambiente no local de trabalho? Perfeito. A gente tem absoluta certeza disso, né? Isso já vem sendo comprovado por todos esses anos de trabalho. E por quê, né? A partir do momento que você tem um bom ambiente de trabalho, vamos lembrar que as pessoas passam a grande parte do seu tempo dentro das empresas, dentro das organizações, seja elas grandes, pequenas, de qualquer segmento, em qualquer região. Então, a maior parte do tempo elas estão dentro das organizações. Se você tem um bom ambiente de trabalho, obviamente isso vai impactar nas pessoas. Elas estão mais contentes, estão mais felizes, mais motivadas, mais estimuladas. Quando elas saírem da empresa, elas não vão desvestir, né, uma máscara, uma fantasia e vestir uma outra roupa. Aqui eu sou profissional, aqui eu sou pessoa. Ou seja, se eu estou dentro de uma organização onde eu tenho, por exemplo, valores éticos, quando eu sair da empresa eu continuo tendo esse mesmo tipo de postura na sociedade, na comunidade, com meus amigos, no meu condomínio e assim por diante. E outra coisa, né, que o peso das empresas, das organizações, né, influenciando vários aspectos da sociedade é muito grande, cada vez maior. As empresas têm um peso relevante, novamente, sejam as grandes empresas multinacionais, sejam o conjunto das pequenas e médias empresas. Então a gente tem comprovado, né, que as empresas que criam um bom ambiente de trabalho para os seus funcionários trazem automaticamente, geram automaticamente impactos muito grandes, né, não apenas para as pessoas e para as organizações, mas para as comunidades e para a sociedade. Então, por isso que a gente se apresenta dessa maneira, né? Quer dizer, construir uma sociedade melhor, ajudando a empresa a transformar seu ambiente de trabalho. Isso, de fato, transforma a sociedade. Rui, muito obrigada pela sua entrevista e pela sua participação. Foi um prazer, muito obrigado. Portal HSM, o melhor conteúdo de gestão.